Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Clasita del Bruce. Clasita. So, it's, you know what it is. I've only got 11 subscribers and you all know what's going on. So I'll just get into the class and I'll see you at the other end. Right, eu estava certo. Last week's class was the best of the year. A aula da semana passada foi a melhor do ano. You guys were so captivated by Johnny's story that you forgot it was an English class. Vocês ficaram tão cativados pela história de Johnny que esqueceram que era uma aula de inglês. I have updates, eu tenho novidades, mas não muitos, but not many. I saw Johnny last Tuesday. Eu vi o Johnny terça passada. He is visibly much happier and much more relaxed. Ele é visivelmente mais feliz e muito mais relaxado. The real estate agent sent a locksmith to his house to change the locks. O corretor imobiliário mandou chaveiro para sua casa para trocar as fechaduras. He also has his own security camera. Ele também tem sua própria câmera de segurança. I think, more importantly, he's not crazy. Eu acho mais importante que isso, ele não é louco. Ele não está louco. Ele não é louco. The feeling of being watched was warranted. A sensação de ser vigiado era justificado. It's not his imagination. Não é a sua imaginação. It's the truth. É a verdade. I think he feels safer in his own home and he should be moving to a new place this weekend. Acho que ele se sente mais seguro na sua própria casa e deveria estar se mudando para novo lugar esse final de semana. There is an odd thing still happening. Tem uma coisa estranha ainda acontecendo. The people who are logging into his Wi-Fi account are still able to do so. As pessoas que estão entrando no seu Wi-Fi, conta do Wi-Fi, ainda estão capazes de fazer isso, despite him changing the password, apesar dele mudar a senha. I don't understand how they're getting the password or how they have the audacity to keep doing it after all that's happened. Eu não entendo como eles estão conseguindo a senha ou como eles têm a audácia de continuar fazendo isso depois de tudo que aconteceu. But they are, mas estão. Not that it really matters because he'll be moving to a new place soon and he can start to put all this behind him. Não que importa mesmo, porque ele vai se mudar para um novo lar em breve e ele pode começar a colocar tudo isso para trás. The next big thing will be when the police are done with their investigation and he can start suing people. A próxima coisa grande é quando a polícia termina a sua investigação, ele pode começar a processar o povo. One of my students has had a baby recently. He's the father and has to go back to work almost straight away. Dos meus alunos teve uma criança, teve um bebê recentemente. Ele é o pai e teve que voltar ao trabalho quase na hora. Mom took full advantage of her maternity leave. Mamãe tomou vantagem completa da sua licença de maternidade. I think she spent 3 months off work, but time flies and soon the day arrived to go back to the office. Eu acho que ela passou 3 meses fora do trabalho, mas o tempo voa e logo o dia chegou para voltar ao escritório. Her first day back at work was the same day as my student. It was the same day my student has class. Sua primeira dia de volta ao trabalho foi o mesmo dia que meu aluno faz aula. He was worried about what she was going to be like when she got home. Ele estava preocupado sobre como ela ia estar quando ela voltou para casa. I told him to buy chocolate. Eu mandei
ele comprar chocolates. Wait until she gets in the house. Esperar até ela chegar em casa. Ask how her day was. Perguntar sobre seu dia. As soon as she opens her mouth, just shove chocolate directly into her mouth. Assim que ela abrir a boca, só enfiar chocolate direto na sua boca. And then give her flowers, i.e. de flores. He thought it was a great idea, but instead of chocolate, he said he would get a can of whipped cream. Ele achou que a ideia era ótima, mas ao invés de chocolate, ele diz que compraria uma lata de chantilly. Essa história é ótima. This story is great. Uma aluna minha foi para a praia com a família dela e também a família de uma amiga dela. A student of mine went to the beach with her family and also the family of a friend of hers. Para ajudar com as crianças, ela também levou uma babá. To help with the kids, she also took a nanny. O final de semana foi ótimo e todo mundo se divertiu. The weekend was great and everyone had fun. Na hora de sair, a amiga resolveu dar uma gorjeta para a babá, R$200. When leaving, porque é de sair, the friend decided to give a tip to the nanny, $200. Ela agradeceu e todo mundo foi embora. She thanked her and everybody left. Alguns dias depois, essa amiga recebeu uma mensagem da babá dizendo que ela cobra R$700 por um final de semana e que ela ainda deve R$500. Some days later, this friend received a message from the nanny saying that she charges 700 reals for a weekend and that she still owes her 500 reals. O problema é que a babá não cuidou da criança. Foi a mãe que deu banho, foi a mãe que colocou para dormir. A mãe fez todo o trabalho braçal. The problem is that the nanny didn't take care of the child. It was mom that put it, porque a gente não conhece, a gente não sabe, e eu vou fazer um vídeo. A gente não sabe do gênero, mas eu vou fazer um vídeo. Vamos falar sobre it. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que deve estar num livro em algum lugar, mas todo brasileiro acha que animal é it. E não é. Não é. Se você não conhece o animal, se for um gato desconhecido, se for um mosquito, alguma coisa assim, você não sabe o gênero, aí você pode falar it. Mas algumas coisas são óbvias, tipo vaca, todas as vacas são elas, né? Então, she. Yeah. E se eu apresentar minha cachorra, não que eu tenha, mas se eu apresentar minha cachorra, eu vou dizer ela, né? Então eu espero que você fale ela. She is this, she is that, she is big, she is beautiful. Yeah. Então, animais, quando você não conhece o gênero, você pode usar it. Mas assim que você souber, é para usar o gênero. As pessoas podem ser it, às vezes. Normalmente, quando você não sabe o gênero, por exemplo, em inglês, o gênero é oculto às vezes, né? I'm going to lunch with a friend. Eu vou almoçar com amigo ou amiga. A gente não sabe. I'm going to have lunch with a friend. Where are you going with them? Se você não souber do gênero, them, o que a gente usa. Faz sentido até agora? Outra coisa é neném. Neném. Se você não sabe se é ele ou ela, você fala it. Estranho, né? Porque parece que está chamando de animal, mas não é. Neném é it. Uma criança maior, um adulto, que você não sabe o gênero, them. Animal, usa o gênero, se souber. Mas se não, it. Acho que já é para hoje, tá? So it was mom that put it in the bath. It was mom that bathed it. It was mom that put it
to bed, not to sleep, because putting it to sleep is to sacrificar, como se fosse um animal, put it to bed. And mom did all the hard work. A babá só ficou de olho quando as duas crianças brincavam juntos. The nanny just kept an eye, ficou de olho, kept an eye when the two children played together or were playing together. Essa amiga contou para minha aluna o que aconteceu e minha aluna, depois de muita deliberação, resolveu demitir a babá. This friend told my student what happened, and my student, after a lot of deliberation, decided to fire the nanny. Só que, como é difícil encontrar pessoas de confiança, ela resolveu procurar uma pessoa nova antes de mandar a outra embora, para não ficar sem ajuda em casa. Only that, as it is difficult to find trustworthy people, she decided to look for a new person before firing the other. To not be without help at home. Essa amiga mora no mesmo prédio da minha aluna e ficou a par de todos os planos. This friend lives in the same building as my student and was aware or was up to date with all the plans. Eu não sei quem culpar nessa situação, mas acho que vale a pena lembrar de sempre focar com responsabilidade. I don't know who to blame in this situation. But I think it's worth remembering to always gossip with responsibility. A sogra dessa amiga entrou no elevador, deparou com a babá e falou: "Oh, quando vai ser seu último dia? Eu pensei que você já tinha sido mandado embora." The mother-in-law of this friend, or this friend's mother-in-law, got into the elevator, walked into the elevator, bumped into the nanny and said, "Oh, when will your last day be? When will your last day be? I thought you had already been fired." Tenho alguns alunos que são falantes de espanhol e dou a mesma aula que dou para os brasileiros, só que o português é traduzido para espanhol. I have a few students who are Spanish speakers. I teach the same class that I teach the Brazilians, only that the Portuguese is translated to Spanish. Eu falo espanhol, mas não tão bem quanto falo português. E tem vocabulário que ainda não conheço. I speak Spanish, but not as well as, tão bem quanto, as well as I speak Portuguese. There is vocabulary that I still don't know. Numa aula recente, eu usei a palavra algemas. Sabe como dizer algemas em espanhol? Esposas. Você acredita? In a class recently, I used the word algemas or handcuffs. Do you know how to say handcuffs in Spanish? Wives. Can you believe it? It's only 3 weeks until spring, guys. I've managed to survive the winter without complaining too much about the cold. Só faltam 3 semanas até a primavera, gente. Eu consegui sobreviver ao inverno sem reclamar muito sobre o frio. I'm really surprised. I normally complain every week in class. E tô surpreendido, realmente surpreendido. Normalmente eu reclamo todas as semanas na aula. But this year I bought my electric blanket and it changed my life. Mas esse ano eu comprei meu lençol elétrico e mudou minha vida. I'll be going to Chapada dos Veadeiros for the equinox, and then, as far as I'm concerned, a new year will have begun. Eu vou para Chapada dos Veadeiros para o equinócio, o começo da primavera. E aí, por mim, as far as I'm concerned, novo ano terá começado. A student of mine has a church
Actually, his dad has a church and my student is heavily involved. Aluno meu tem uma igreja. Na verdade, seu pai tem essa igreja. E meu aluno é fortemente envolvido. Extremamente envolvido. As he works in film production, he's looking after all the social media stuff and general promotion. Como ele trabalha com produção de filme, é ele que está cuidando da mídia social, das coisas de mídia social e a promoção geral. One of the things he wants to do is start a choir. Whenever he talks about it, the Sister Act soundtrack starts playing in my head and I can't help but sing. Uma das coisas que ele quer fazer é começar ou iniciar um coral. Quando ele fala sobre a trilha sonora da mudança de hábito, começa a tocar na minha cabeça e eu não consigo não cantar. He told me that I should be part of the choir, but I can't do it. Ele me diz que eu deveria fazer parte do coral, mas eu não consigo. Every time I walk into a church, my temperature rises and smoke starts coming out from under my clothes. Toda vez que eu entro numa igreja, minha temperatura aumenta, sobe, e fumaça começa a sair debaixo das minhas roupas. I've tried putting on sun cream, but it doesn't make any difference. Eu tentei colocar protetor solar, mas não faz nenhuma diferença. One of my students told me a story last week, but he only told me half of it. Aluno meu me contou uma história semana passada, mas ele só me contou metade. He started off by saying that he was taking swimming lessons. Ele começou a dizer que ele está fazendo aulas de natação. He said they were really cool and he was really enjoying them. Ele falou que era muito legal e que ele estava aproveitando bastante, gostando bastante. Then he said that the teacher sings quite a lot and he's expected to sing too. Aí ele diz que a professora nesse caso, canta muito e é esperado que ele cante também. I thought that was a bit strange. Perhaps the singing helps with breathing or something. Eu achei que era um pouquinho estranho. Talvez a cantaria ajuda com respiração ou algo assim. Then he said that she cries 80% of the time. Aí ele diz que ela chora 80% do tempo. I thought, what kind of swimming classes are these? Eu pensei, que tipo de aula de natação são essas? It turns out the teacher does, in fact, sing. What he forgot to mention is that it's his baby daughter who cries 80% of the time. And he's not actually swimming while singing. He's bouncing his baby on his knee while in the water. It turns out, como dizer isso? Afinal, a professora realmente canta. O que ele esqueceu de mencionar é que é sua filha neném, que chora 80% do tempo e que ele não está, na verdade, nadando enquanto cantando. Ele está balançando seu neném no seu joelho enquanto na água. It's been a long time since I've eaten sushi. I ate so much, I'm all sushied out. Faz tempo que não como sushi. Eu comi tanto que estou enjoado. Outro aluno meu está lendo seu primeiro livro em inglês. Ele está lendo The Vegetarian, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Another student is reading his first book in English. He is reading The Vegetarian, which, porque é objeto, which won the Nobel Award for Literature.
Enquanto ele estava me mostrando o livro, me fez lembrar do meu primeiro livro em português. While he was showing me the book, it reminded me, not made me remember, it reminded me of my first book in Portuguese. Ele se chama A Vida Sexual de uma Mulher Feia. It's called The Sex Life of an Ugly Lady. Eu vi no supermercado e eu ia comprar lá, mas meu amigo, falou para mim que talvez seja mais barato comprar na livraria. I saw it at the supermarket and I was going to buy it there. But my friend said to me that maybe it is cheaper to buy it at the bookstore. Eu cheguei lá, mas eu precisava de ajuda, pois tinha muitos livros e eu jamais iria encontrar sozinho. I got there and I needed help because there were many books and I would never find it alone. Então perguntei para a moça trabalhando. So I asked the lady there working. Você tem a vida sexual de uma mulher feia? Ela deu um belo suspiro e falou, sim. Do you have the sex life of an ugly lady? She sighed and said, yes. Minha vizinha, a crazy lady, estava tentando alimentar os pássaros outro dia. Eu digo tentando, pois ela está usando cuscuz sobrando de café da manhã. My neighbor, crazy, was trying to feed the birds the other day. I say trying because she is using the leftover couscous from her breakfast. Os pássaros não estavam muito interessados. Elas pegavam e logo em seguida soltaram. The birds were not very interested. They took it, but very quickly, or soon after, they let it go. O problema é que soltaram no meu quintal. Então fiquei com cuscuz velho por todos os lados. The problem is they let it go in my yard. So I ended up with old cuscuz everywhere. Meu terapeuta entrou em contato semana passada perguntando se eu acharia não profissional se ele ficasse de bicicleta ergométrica durante nossas sessões. My therapist got in contact last week asking if I would think it unprofessional if he was on an exercise bike during our sessions. Eu esperei até nossa sessão e falei para ele que ele mesmo precisa de um terapeuta. Aí ele pode fazer essas perguntas para ele, ao invés de perguntar para um grupo de pessoas que provavelmente já têm problemas de estabelecer e manter limites. I waited until our session and said to him that he needs a therapist himself and that he can ask these questions to him instead of asking a group of people porque são pessoas, who probably already have problems in establishing and keeping boundaries. Também mandei ele subir os preços para que ele fique com mais tempo livre. Assim, ele teria tempo para fazer os exercícios dele. E também conseguiria dar 100% da sua atenção aos clientes. I also told him to raise his prices so that, so that he has more time. That way, he will have time to do his exercises and also manage to give 100% of his attention to his clients. Fui no dermatologista hoje, ela mentiu para mim. Ela falou que não ia dar para perceber que eu fiz alguma coisa, mas na verdade estou roxo que nem o nariz do Rodolfo. I went to the dermatologist today and she lied to me. She said
that you wouldn't be able to see if I had had something done. But actually, I'm red like Rudolph's nose. Então já era para essa semana. Dá um like, dá um comentário, enviar para um amigo, faz alguma coisa assim. Aí te vejo semana que vem, tá? Beijos. Beijos, ele fala beijos.